Olá, me chamo Iris Freitas, sou uma das diretoras do Grupo de Pesquisas Históricas e Memórias e hoje vamos falar um pouco sobre Iris Freitas, né? E quem hoje está por trás das câmeras é Luciano Negão, que é um dos diretores do Grupo de Pesquisas Históricas e Memórias. Para quem não me conhece, eu sou quixadaense, nasci no dia 23 de setembro de 1974, na cidade de Quixadá, Ceará, Brasil. Vim de uma família simples, meus pais não tiveram condições de estudar, eram semi-analfabetos, né? Mas mesmo assim, eles souberam criar 4 filhos de maneira honrosa e que passou tantos ensinamentos de vida, de ensinamentos de humildade, de bondade, e priorizaram os estudos para os filhos, pois eles não tiveram a oportunidade de estudar, pois ambos trabalhavam na agricultura, muito jovem começaram, e por toda a experiência de vidas, após que eles casaram, tiveram seus filhos, eu sou a filha mais nova, né? Éramos 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, e eu sou a primeira filha, a única que teve, né, a oportunidade de concluir um curso superior. Estudei em escolas públicas, do primário, secundário, né, e escolas também, sempre em escolas públicas, pois a nossa família não tinha condições de nos colocar numa escola particular. Mas agradeço demais aqui aos meus pais, a Maria Alves, ao José Pimenta e Memória, né? Por tudo que eu sou, por tudo que eu aprendi, de humanismo, de bondade, de caráter. Hoje eu devo aos meus pais. Pois bem, vamos lá. Iris Freitas, hoje eu tenho 51 anos, mas comecei a trabalhar com arte e cultura muito cedo. Na realidade, desde a idade de 11 anos que eu comecei a trabalhar. Na época eu ajudava uma vizinha da minha mãe, que ela fazia bolo, né? Tinha um forno a lenha, me lembro assim, uma lembrança muito forte. E esse forno a lenha, ela fazia bolos diversos, bolo de milho, bolo de fubá, bolo fofo. E juntava as crianças da rua, porque achavam uma festa aquilo, né? Era muito bonito aquele forno, que botava as forminhas para colocar o bolo, quando saía era o bolo feito. Então o nosso imaginário era como se fosse uma mágica. Só que o tempo foi passando e as crianças foram crescendo e perderam o interesse de estar com a dona Rita, que era uma senhora muito simpática, que fazia esses bolos e vendia. E isso era dia de sexta-feira. Quando era no sábado, pela manhã, ela ia para a feirinha, né, aqui no centro de Quixadá. E, logicamente, ela me convidava para ir ajudá-la. E eu sempre amava quando ela me chamava, e eu acompanhava, levando a cesta de palha, a bolsa de palha, com os bolos para serem vendidos. E naquela época vinha muita gente do sertão, dos distritos de Quixadá, parava, tomava um café, tomava um chá, e o gostoso bolo da dona Rita. E assim eu fui crescendo, né? Já me sentia feliz, porque no final do dia ela me dava uns trocados e eu ainda levava um bolo gostoso para casa. Com isso eu fui crescendo. Minha família, por não ter muitas condições, passou por algumas necessidades. Meu pai teve uma época de sua vida que se deixou levar pelo alcoolismo, e isso atrapalhou muito a nossa vida, né? Mas mesmo diante de tantas adversidades, das dificuldades, eu não esmoreci, eu não baixei a cabeça e não me tornei vítima da situação. Aos 14 para 15 anos, conheci um grupo de teatro em Quixadá, que foi o maior sonho da minha vida, que era fazer parte de um grupo de teatro.
Conheci então, na época, Benze dos Anjos, Clébio Viriato Ribeiro, que hoje é atual secretário de Cultura de Quixadá, de Assis Santiago, Lena e tantos outros, né? Que alguns já não estão mais conosco nesse plano terreno, que já partiram para o plano espiritual. Mas outros já moram em outra cidade, já não fazem mais arte. Pois bem, comecei a fazer teatro, me apaixonei cada vez mais pela arte. Quando foi no ano de 2000, comecei a trabalhar em projetos sociais. Esses foram os meus primeiros trabalhos, né, na Prefeitura Municipal de Quixadá. No ano de 2000, eu fui convidada pela secretária na época, Edir Leal, para fazer parte do polo do CRAS, dos CRAS, ou melhor dizendo, projeto social da antiga FEBENS que tinha em Quixadá. E paralelamente a isso, eu trabalhava como instrutora de artes. E o que é que me oportunizou a dar aula de teatro? Por fazer parte de um grupo, eu consegui experiência e foi então que eu comecei a dar aula, oficina de teatro nos projetos sociais. Foi passando o tempo, estava trabalhando na antiga FEBENS, depois fui convidada ao mesmo tempo para trabalhar na ABB Comunidade, um projeto social que ambos projetos atendiam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Foi uma experiência maravilhosa. Passando-se, né, o tempo, já com alguns anos que eu estava na área, fui convidada para ser professora de arte do Colégio Amadeu Cláudio Damasceno. Isso tendo só o 2º grau do magistério. E o que é que me oportunizou a lecionar em uma das melhores escolas do Sertão Central, uma escola particular, renomada, pela minha experiência, pela arte, a vivência, a arte, né, do teatro, que eu ministrava oficina de teatro e, portanto, através da arte e da cultura, eu pude ministrar aulas de arte. Estou no Colégio Amadeu Cláudio Damasceno há 25 anos como professora de artes. Nessa época, o nosso grupo de teatro, que era chamado Companhia de Teatros Fulanos e Tais, fazia apresentações teatrais anualmente, era consagrado, era dedicado a receber Dona Raquel de Queiroz, a escritora, a imortal, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Então, para mim, para todos que faziam parte da Companhia de Teatro Fulanos e Tais, era um momento muito especial e que ficou marcado na mente, nos corações e nossas memórias afetivas e históricas. Porque quando ela chegava em Quixadá, ela pedia para a Dona Rosita, que era a secretária particular dela, ela dizia assim: Rosita, convide os meninos do teatro para vir se apresentar na fazenda. Vou preparar aquela mesa farta com tudo que eles têm direito. E na ocasião, ela convidava, né, a Dona Rosita, que era a secretária particular, convidava várias pessoas. Dentre elas, tínhamos jornalistas como Jonas Souza, historiador, pesquisador, escritor como João Eudes Costa. Nós tínhamos presente a professora Aparecida Carvalho, tínhamos também a professora Maria Prima e outras pessoas. Mas o que mais chamava a atenção, gente, era a humildade da escritora Raquel de Queiroz. Além dessas pessoas intelectuais que estavam lá presentes, estavam lá sentadas ao redor da escritora, as pessoas da fazenda, os moradores, eram os vaqueiros, eram as donas de casa, e junto deles também estavam, né, ao redor dela, estavam os filhos de todos os moradores. E um fato interessante é que todas as crianças que nasciam, que iam crescendo, se tornavam afilhados da escritora. Todos que chegavam lá pediam a benção, ela abençoava as crianças. Aí a gente chegava a hora, a gente chegava cedo na fazenda, se instalava num belo quarto que tem totalmente na minha memória, aquelas camas com os mosquiteiros, né, para evitar os mosquitos, as muriçocas.
Mas na mesa já ela tinha deixado posta a mesa, porque ela mesmo fazia questão de ir para a cozinha, preparar o bolo gostoso de fubá, preparar milho cozido, canjica, enfim, era uma variedade de comidas. Apresentávamos a peça. Quando terminávamos o espetáculo, Dona Raquel de Queiroz era a primeira a se levantar para aplaudir. Nossa, gente! Aí finalizávamos com um grande banquete naquela mesa posta. Isso temos fotos, registros fotográficos que podem comprovar essas nossas memórias. Passando-se os anos, fui adquirindo mais conhecimentos literários. Sempre eu gostei da literatura. E com 12, 13 anos já conheci o mestre griot João Eudes Cavalcante Costa, né, que foi um dos criadores da Academia Quixadaense de Letras, em parceria com Vanderlei Barbosa, Ângela Borges e demais pessoas que contribuíram para a criação. E eu sempre acompanhava, né, essas festas literárias, esses encontros. Já de 12 para 13 anos eu já frequentava a casa do seu João. Um belo dia eu sempre ia lá com a minha amiga Arlene Gomes, que a gente ia fazer pesquisa do colégio, quando queríamos saber alguma coisa sobre a história de Quixadá. E quem a gente procurava? O João Eudes Costa. Chegávamos lá, éramos recebidas com uma maravilha mesmo. A gente, além de saborear um diálogo literário, né, a gente saboreava o pomar. Era ata, era manga, era siriguela, tinha coisas diversas, maravilhosas. Então, a partir de então, eu fui criando mais ainda vontade de conhecer a história, de ler mais livros, porque quando eu observava aquelas estantes recheadas, centenas de livros, eu ficava maravilhada e ficava pensando, será que um dia eu vou chegar próximo, ter pelo menos a metade da metade desses livros? E eu fui crescendo, fui me tornando adolescente, adulta, aí cursei a primeira graduação em letras em inglês, né, pela Universidade Estadual. Em seguida, fiz a especialização em artes, literatura e procedimentos pela UCRAM Pro Minas. Em seguida, fiz questão de cursar a especialização em literatura e formação do leitor pela UES. E por último, eu concluí a graduação em artes visuais pela UES, né, Universidade Estadual do Ceará. Fora esses cursos de nível superior, já realizei várias outras formações, participei de conselhos de cultura, fui presidente do Conselho Municipal de Cultura de Quixadá, estive à frente como presidente do Fórum de Cultura e Turismo do Sertão Central, participo ativamente de ações, de fóruns, de encontros até nacionais, né, na área da cultura. E por tudo isso, a minha vida foi se enchendo de histórias e memórias, porque na realidade, desde criança, que eu adoro ouvir as histórias. E foi justamente por gostar tanto de história que um belo dia estávamos na casa do seu João Eudes Costa, eu e Luciano Negão, que é meu companheiro de arte da vida e da literatura, e conversa vai, conversa vem, seu João pede licença e vai em outro cômodo, onde ficam as estantes dele. Quando ele retorna, gente, foi uma surpresa tão grande, que ficamos sem palavra. Ele trazia em suas mãos um calhamaço, mais ou menos dessa altura. E o que é que continha esses calhamaços? Recortes de jornais, documentos de cartório, vários documentos que ele guardou a 7 chaves durante anos e anos, folhas já amareladas pelo tempo. Ele olhou para a gente e disse, tá aqui, eu entrego nas mãos de vocês esse material. Espero que vocês façam bom uso.
olhei para o Luciano olhou para mim e ficamos sem palavras. Só fizemos foi agradecer muito. E passamos uma semana, né, olhando aqueles materiais, aqueles documentos de valor incalculável. Porque até então esses documentos são desconhecidos para o público quixadaense, para os leitores, né? E depois de uma semana eu olhei para o Luciano e disse: bem, Luciano, eu tive uma ideia. Que tal a gente juntar esses documentos e fazer um livro sobre as memórias de João Eudes Costa, sobre Quixadá? E ele olhou para mim e disse: Iris, mas escrever uma biografia é muito difícil. Não, eu disse: mas Luciano, até agora, o que se tem de João Eudes, a gente sabe que ele é uma pessoa que já está na história, já é um patrimônio vivo do município, um patrimônio vivo cultural, já com seus 91 anos. Até agora, não se escreveu nada, né, sobre João Eudes. Lógico, ele já recebeu várias comendas, né, a nível regional, a nível estadual, mas escreverem sobre ele especificamente não se tem. Aí o Luciano disse: então vamos nessa. Aceitou a minha ideia e hoje tenho a honra de mostrar para vocês o livro, né? Essa é uma, digamos assim, a nossa boneca. Este livro aqui, resultado de mais de 5 anos de pesquisas, de entrevistas, de visitas em locos, de arquivos públicos no estado do Ceará, no Sertão Central, pessoas oriundas de várias idades aqui de Quixadá. E todo esse apanhado, nós tivemos a preocupação de adentrar nas memórias do mestre, não só através daqueles documentos impressos, mas através de suas memórias, quando a gente sentava por horas e horas em sua casa, ele na sua bela rede e nós muitas vezes no chão, para ficar mais próximo, porque é assim que ele gosta, que a gente fique à vontade na casa dele. E depois de muitas leituras, pesquisas, chegamos a esse resultado, gente. Aí, bem, por todo esse legado, por toda a minha vivência, já como membro voluntária da Academia Quixadaense de Letras há mais de 10 anos, que eu venho acompanhando as ações, participando ativamente da vida artística, porque como professora de artes, articuladora cultural, eu também estou, né, sou funcionária pública municipal, trabalho na Secretaria de Cultura de Quixadá, já trabalhei como funcionária na Casa de Saberes Segaderal, do equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, o qual eu tenho um carinho imenso, né, para esta casa que hoje está sendo gerida aqui por uma pessoa da região. E por toda essa caminhada da arte da vida, participei de um edital que foi aberto, fui selecionada e hoje estou ocupando a cadeira de número 21 na Academia Quixadaense de Letras. Me tornei imortal com a escritura deste livro, Memórias Afetivas de João Eudes Costa por Quixadá, em parceria com Luciano Negão. Gente, quero dizer que vocês vão ter a oportunidade de ser convidados para o lançamento deste livro, que será em breve, se Deus quiser. E neste vou dar só um spoilerzinho do que se trata esse livro. Memórias Afetivas de João Eudes Costa, ele foi escrito e temos, né, já tem ficha catalográfica, já tem ISBS. Nós temos neste livro a honra de contar com 3 prefácios, gente. O primeiro prefácio foi escrito pelo professor Dr. Luiz Osvaldo, que foi o fundador da FECLESC, Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central.
nós temos o segundo prefácio escrito pela doutora Lenúcia, professora da FECLESC, e o terceiro prefácio nós temos a honra de contar com ele, que foi meu professor em uma das cadeiras da minha primeira graduação de letras da UVA, o doutor Antônio Martins Filho de Almeida, tá? Ele que é um dos maiores referências na educação, que hoje está ocupando, né, está presidente do Conselho Municipal de Educação de Quixadá, nos deu essa honra, este presente. Fora essas pessoas que eu falei que estão no prefácio, nós temos aqui, né, a sinopse que foi escrita pela doutora Julieta Almeida, que ela é membro, vice-presidente da Academia Quixadaense de Letras. As orelhas foram escritas aqui, Iris Freitas, Luciano Negão. Essas orelhas foram escritas pelo professor especialista de Assis Santiago, quixadaense, né? Amigo da arte e da vida. E nós temos aqui depoimentos de pessoas que tiveram a honra de conviver nas várias fases da vida do seu João Eudes, como Jonas Souza, jornalista e radialista quixadaense, Helder Paixão, que foi funcionário público da Refesa durante muitos anos, mas conviveu com o seu João na fase do futebol. Para quem não sabe, o biografado, o homenageado, teve a fase de treinador, de jogador de futebol amador. Além dele, temos Vanderlei Barbosa, um jornalista, que foi um dos idealizadores, né, da criação da Academia Quixadaense de Letras. Nós temos aqui depoimentos da doutora Julieta Almeida, e nós temos o poeta e escritor Luiz Carlos, né, que fala um pouco da trajetória. E para finalizar, aí nós temos também a professora Maria Prima, né, que deu a sua entrevista, que Valdizar Viana, que ele é o idealizador que criou a nossa capa, essa capa maravilhosa, que fez questão, né, o seu João Eudes fez questão de indicá-lo para que nós o convidássemos para ele fazer a nossa capa. Ele pintou, isso aqui é uma pintura, né, tinta a óleo, e nós colocamos para ser a nossa capa. E agora eu queria fazer um agradecimento muito especial à dona Maria Prima, professora, e esse espaço que é o CAC, Centro Antônio Conselheiro, que é o ponto de cultura, um dos pontos de cultura, o qual a gente vem trabalhando, se reunindo com um grupo de pesquisas históricas e memórias para fazer todo esse trabalho. Aqui você encontra livros diversos na área de literatura, tem exposições diversas. Hoje o Centro, né, Antônio Conselheiro está com uma exposição de fotografia por fotógrafos quixadaenses, que está aberto para a população. Eu quero fazer um agradecimento especial a cada um de vocês que, direto ou indiretamente, nos ajudaram, nos apoiaram, para que esse resultado, este livro com quase 300 páginas, brevemente esteja ao alcance da população quixadaense, cearense e brasileira, para que vocês saibam a nossa história. Como diz o mestre, não se pode preservar se não conhece o passado. Então, Memórias Afetivas de João Eudes Costa é ler e viajar no tempo e conhecer capítulos da história de Quixadá. Muito obrigado e até a próxima ocasião.